Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção, certo, daquele questionário que eu passei para vocês sobre pré-modernismo e modernismo, certo? E aí, enquanto a gente corrige as questões, a gente dá uma revisada no assunto, beleza? Então, vamos lá, direto para a nossa primeira questão, certo? E aí, a primeira questão, ela vai pedir para vocês o conhecimento do contexto histórico, certo? Em que aconteceu o pré-modernismo. Lembrando, pré-modernismo é a fase de transição, certo, entre realismo, naturalismo, parnasianismo barra simbolismo, certo? Então é uma fase que vai estar aí no meio do realismo, naturalismo para o modernismo, certo? Então ele não é uma escola literária, o pré-modernismo ele não chegou a alcançar o status, certo, de escola literária, mas é uma etapa fundamental, certo, para o que vai ser desenvolvido dentro do movimento modernista, justamente porque ele vai antecipar muitas tendências do movimento modernista, certo? E aí o contexto histórico, a gente precisa entender que a gente tem um contexto histórico mais global, certo? Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, certo? E isso, obviamente, vai impactar, né, na história de todas as nações, mas a gente também tem um contexto social local, certo? Que vai influenciar diretamente tanto o pré-modernismo quanto o modernismo, né, que vai vir depois dele. Por quê? Porque nesse momento aí, né, com tantas revoluções acontecendo pelo mundo, a gente começa a se dar conta aqui no Brasil das grandes desigualdades, certo, que a nossa população enfrenta. E aí, né, essas grandes desigualdades, elas começam a criar insatisfação popular, criar uma insatisfação geral, certo? E acontecem diversas revoltas, certo? Obviamente, são revoltas localizadas, certo? Não são revoltas gerais. A gente não teve uma guerra civil aqui dentro do nosso país, pelo menos não nesse momento, certo? O que a gente tem são revoltas localizadas, né, em diferentes regiões do país, com diferentes motivos, diferentes causas, certo? E aí é importante para a gente conseguir responder questões que falem sobre o contexto histórico do pré-modernismo ou do modernismo ou de qualquer escola literária, a gente conhecer quais foram esses acontecimentos, certo? Então vamos analisar aí cada uma dessas alternativas para a gente saber o que foi que estava acontecendo aqui, né? Qual delas se encaixa melhor aí dentro desse contexto histórico do pré-modernismo. Letra A diz que foi a chegada da família real portuguesa. Está longe, certo? Passou muito longe. Lembrem que o pré-modernismo ele acontece no início do século XX, certo? Então, a chegada da família real portuguesa foi em 1807, se eu não estou enganada. 1807 a gente tem a chegada da família real portuguesa. Então, foi muito tempo antes, certo? Diz aí, transferência da capital do Brasil para Salvador. Essa aí já está erradíssima. Por quê? Salvador foi a primeira capital do Brasil, certo? Então, a transferência que aconteceu depois é que foi para o Rio de Janeiro. Então, não foi uma transferência da capital do Brasil para Salvador, certo? A gente teve a transferência de Salvador para o Rio de Janeiro e depois para Brasília, certo? Então, essa alternativa aí está completamente errada, certo? A Inconfidência Mineira não foi isso aí. A Inconfidência Mineira foi antes da chegada da família real portuguesa. Então, se a gente já eliminou aí chegada da família real portuguesa, Inconfidência Mineira, então nem se fala, certo? E aí a gente fica com essas duas alternativas aí, Revolta da Chibata e Era Vargas. Como eu já adiantei para vocês, a gente teve diversas revoltas, certo, acontecendo aqui no Brasil durante esse início de século, certo? Então, o contexto histórico vai apresentar, né, essas revoltas, certo? Então, a gente teve a revolta da vacina, ok? Que foi
quando se tentou vacinar a população à força, né, obrigar a população a se vacinar, e aí as pessoas com medo de virarem bichos, de criarem, né, feições de boi, de vaca, se revoltaram, né? E ficou conhecido esse momento aí como a revolta da vacina, certo? A gente tem a revolta de Canudos, certo? Lembram que eu falei para vocês que essa revolta vai ser retratada lá no livro Os Sertões, certo? De Euclides da Cunha, que faz parte desse movimento aí do pré-modernismo, certo? A gente vai ter a revolta da Armada e vai ter a revolta da Chibata, que é a nossa alternativa correta, certo? Então aí, ó, a revolta da Chibata, né? Letra D é a nossa resposta correta, porque foi nesse momento aí do pré-modernismo que a gente teve a revolta da Chibata, que foi uma revolta dos marinheiros, certo? Contra as punições que os marinheiros negros e mulatos recebiam dentro dos quartéis da Marinha, certo? Então eles eram punidos com chibatadas, e aí chegou um momento que eles disseram, não dá mais para a gente continuar assim, né? A escravidão já tinha sido abolida, por que a gente continua apanhando aqui? E aí esse movimento aí de revolta ficou conhecido como revolta da Chibata, certo? E a Era Vargas não poderia ser, porque a Era Vargas ela começa depois, já durante o modernismo, certo? Então, no pré-modernismo, a gente ainda não tem Era Vargas, certo? A Era Vargas ela vai se consolidar, ela vai começar a se consolidar, como eu já expliquei a vocês, lá na primeira fase do modernismo, certo? Primeira e segunda fase do modernismo, elas vão acontecer dentro do que a gente conhece como Era Vargas, certo? Mas vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, né, que vai falar aí especificamente sobre Monteiro Lobato, né? Ela como eu tinha dito a vocês na aula, é importante que vocês, mesmo que não tenham lido as obras, vocês saibam pelo menos o resumo dessas obras, né, sobre o que elas falam e quais são os principais personagens, certo? Que aí, no caso dessa questão da PUC, a gente tem justamente a questão do personagem, né? Ele está pedindo aí para você dizer qual foi o personagem principal aí de Monteiro Lobato que virou símbolo do brasileiro abandonado ao seu atraso e miséria pelos poderes públicos, certo? E aí, o que é que a gente tem que lembrar de Monteiro Lobato? Que ele teve suas obras divididas em dois, certo? Então, ele tem as obras da literatura infanto-juvenil, que são justamente as obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? E a gente tem as obras adulta, certo? Para o público adulto. E aí é justamente a figura do Jeca Tatu que vai estar, que vai ser a figura central, que vai simbolizar essa literatura adulta aí, certo? E vai simbolizar esse brasileiro abandonado. A miséria, certo? Lembram que eu falei que quando Monteiro Lobato criou essa literatura adulta e resolveu falar sobre os sertanejos lá do Vale do Paraíba, ele foi duramente criticado, certo? Porque ele retratava a realidade dessas pessoas de forma caricaturada, certo? E aí as pessoas achavam que isso era... que ele meio que estava sendo preconceituoso com essas pessoas, né? Retratando de forma muito exagerada, né? Fazendo uma caricatura dessas pessoas. Lembram que a gente leu um trecho do Jeca Tatu em que aparentemente, né, você lendo na superficialidade do texto apenas, você tinha a impressão de que ele estava chamando, né, o Jeca Tatu e os sertanejos em geral que ele representava de preguiçoso. Mas aí você vai... Quando você entende o contexto, você sabe que ali, na verdade, ele está dizendo que ele faz, né, ele
se limita a colher e vender apenas aquilo que nasce, né, na terra, sem precisar ser plantado, justamente porque ele não tem condições nem de ter uma casa decente, né? Quanto mais de ter uma horta, uma plantação de qualquer coisa que seja, que exija material, que exija preparação, certo? E, além disso, ele nem consegue comer direito, né? Como é que ele vai ter força para trabalhar nessas condições? Então, ele, na verdade, não está fazendo uma caricatura, certo? Negativa, pejorativa dessas pessoas. Ele está querendo mostrar que, dentro daquele contexto ali social que ela vive, de miséria e de abandono, né, pelo poder público, é impossível que ele seja de outro jeito, certo? Então, a resposta correta aí é a letra B, que é o personagem principal aí da obra adulta de Monteiro Lobato. Então, novamente, pesquisem, certo? Nem que seja só um resumo das obras principais desses movimentos, certo? Dificilmente se vai cobrar obras assim que não tenham tido grande relevância dentro do movimento, certo? Geralmente o foco dos vestibulares e do Enem são as obras principais. Inclusive, alguns vestibulares eles indicam obras para você ler, porque justamente são as obras que eles vão cobrar, certo? No caso do Enem, o Enem não tem essa indicação de obras, mas o Enem ele vai focar nas principais obras. Então, é importante que você conheça, pelo menos, em que período literário aquilo aconteceu, qual é a história, né? Qual é o enredo geral ali do livro, do conto, do poema, e quais são os principais personagens, certo? Que estão presentes nessas obras, justamente para, quando aparecer uma questão assim, no Enem dificilmente aparece, certo? Mas no SSA, para quem vai fazer SSA, ou para quem vai fazer qualquer outro concurso de vestibular, geralmente a gente tem, sim, perguntas específicas sobre obras, certo? Então, fiquem atentos a isso, pesquisem na internet, tem diversas resenhas, né, de livros, tem no YouTube diversos youtubers que vão fazer resenha, certo, de livros, então é importante que vocês fiquem atentos a isso, ok? Mas vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão, o que é que ele pede aí? Primeiro, ele traz o poema, certo? Essa questão foi do Enem. O Enem sempre vai trazer textos, né, para contextualizar aí a questão, ou textos específicos de algum autor para você tentar achar aí, nesse trecho, características específicas desses autores ou características do autor dentro do movimento literário, certo? E aí ele traz um poema de Augusto dos Anjos, certo? Que se chama Psicologia de um Vencido. Só relembrando quem foi Augusto dos Anjos. Foi o único poeta aí do pré-modernismo, certo? Obviamente, ele não foi o único que escreveu dentro do período pré-modernista, mas foi o único que teve relevância e que chegou até a gente, certo? As obras dele chegaram até nós e ele foi um destaque nesse movimento pré-modernista. E aí ele traz uma poesia totalmente diferente daquilo que é apresentado no simbolismo e no parnasianismo, certo? Porque ele vai trazer um outro olhar, uma outra perspectiva sobre a poesia, sobre o assunto que vai ser tratado na poesia e sobre a forma como vai se abordar esse assunto, como vai se escrever esse texto, certo? Então, tem aí o texto, deixa eu passar aqui para a gente ler a questão. Né? Uma dica importante para vocês que vão fazer o Enem, certo? Sempre leiam primeiro o enunciado da questão e depois vocês voltam no texto, porque isso ajuda você a não perder tanto tempo, certo? Por quê? Se você lê o texto e depois vai ler a questão, quando você vai ler a questão, você vai ter que voltar para ler o texto de novo,
certo? Porque você lê o texto sem saber o que é que a questão estava pedindo. Quando você lê primeiro o enunciado da questão, você já vai ler o texto focado naquilo que a questão está pedindo. Então, você já sabe o que é que a questão quer, então você vai só procurar lá no seu texto a informação que o enunciado está pedindo, certo? Mas vamos lá. Terceira questão. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... E aí ele vai trazer, né, as alternativas para a gente analisar como é que esse poema está relacionado com esse momento de transição aí, que é o pré-modernismo. E aí é importante a gente entender qual é o conceito-chave aí da questão, certo? O que é que ele está dizendo aí, ó? Identificam-se marcas dessa literatura de transição. Então, ele quer saber se é uma literatura de transição, é porque ele vai mesclar coisas da corrente que já está presente com a corrente que vai chegar depois, certo? E é isso que geralmente caracteriza fases de transição entre um período literário e outro, que as obras desse período de transição vai trazer características tanto de um quanto de outro movimento, certo? Beleza? Então, vamos analisar aí o soneto, certo? Para depois a gente ir analisar as alternativas. Então, vamos lá. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. O que é que a gente tem aí? Lembram que eu falei para vocês que Augusto dos Anjos, ele gosta, assim, ele traz um ponto de vista sobre a vida muito pessimista, muito negativo. Então, os poemas dele sempre vão trazer essa carga negativa, assim, pessimista, de que a gente é pó e ao pó a gente vai retornar. Então, não tem o que a gente, por mais que a gente construa amigos, que a gente, né, construa amizades, encontre amores, no fim das contas é só a gente mesmo e a gente vai morrer. E depois de um tempo a gente vai ser esquecido, certo? Pelas outras pessoas. E o que vai restar é só lá o nosso corpo em decomposição. E aí ele traz essa questão da decomposição humana, né? Dos excrementos humanos, essa questão dos vermes, né? Devorando os restos mortais das pessoas dentro da poesia dele, né? Então isso aí já foi uma inovação, porque até então as temáticas giravam muito em torno ou do próprio fazer literário, né? Lembram lá que nesse momento aí simbolismo e parnasianismo estão convivendo com o pré-modernismo, e uma vai dizer que o mais importante é a forma, certo? O que importa é o formato do meu texto e não o que ele está dizendo em si, e a outra que vai trazer já, não, o que importa é o conteúdo, não é tanto a forma, e aí as temáticas vão girar ou em torno da construção do próprio texto ou em torno de questões mais amorosas ou mais metafísicas, certo? E aí Augusto dos Anjos vem trazer uma questão mais da finitude mesmo do ser humano, certo? Então vamos analisar lá as alternativas. Letra A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Então vamos lá.
Os versos estão metrificados, a presença de rimas e o vocabulário está requintado, certo? E traz essa questão aí do ceticismo para antecipar esses conceitos estéticos do modernismo. A gente tem isso aí nesse poema. Será que a gente tem? Vamos lá. Letra B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e relutância e influência amada dos signos do zodíaco. Eu acabei de dizer para vocês que a gente está ali convivendo, né, simbolismo, parnasianismo e o pré-modernismo, certo? É uma fase de transição, então ele não vai tentar resgatar, certo? Ele mantém algumas características tanto do simbolismo quanto do parnasianismo, mas não vai tentar resgatar essa poesia porque ela ainda está presente, certo? Na letra C ele diz: a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênese da infância e Frialdade e ignorância, que restituiu a visão naturalista do homem. Não. A ideia aí de Augusto dos Anjos não é de abordar uma questão naturalista do homem, certo? De trazer características naturalistas do homem. A questão aí em Augusto dos Anjos é de trazer a finitude do ser humano. E aí, junto com essa finitude do ser humano, trazer essa carga negativa aí de que a gente está sozinho no mundo, certo? É bem pessimista mesmo, mas não é de resgatar nada, nenhuma visão naturalista sobre o homem, certo? Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Aí a gente já tem uma alternativa aí que, né, já se apresenta aí melhor para a gente. Por quê? Ele vai manter, é uma característica, né? E aí, novamente, o que ele pede na questão é que, com relação à poética e à abordagem dos temas, certo? A gente identifique marcas da literatura de transição. Então, a gente tem em relação à poética e à abordagem temática. A abordagem temática, né? Ele vai trazer a inovação, que aí seria esse desconcerto existencial, certo? E também essa expressividade poética, essa forma de se expressar diferente do que a gente tem no parnasianismo e no simbolismo, mas ele vai manter. Lembram que eu falei aqui, ó, que essa questão estava errada porque ele não vai resgatar, ele está mantendo o que já existe, que é essa estética vinculada tanto ao parnasianismo quanto ao simbolismo. Então a gente já achou aí a nossa questão, a nossa alternativa correta, certo? Letra E não pode ser porque diz que a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Não, né? A gente não tem aí ênfase no processo de construção da poesia descritiva, certo? Então, a letra correta é a D, certo? Vamos lá para o próximo. Aí, novamente, né, a gente tem a relação com algum fragmento das obras produzidas nesse período, certo? Então, vamos lá. Quarta questão. Este fragmento do Triste Fim de Policarpo Quaresma ilustra uma das características mais marcantes do pré-modernismo, que é o quê? Né? Então, vamos voltar lá para o fragmento que fala o seguinte: Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro. Não for o amor comum, paurado e vazio. Fora um sentimento sério, grave e absorvente. O que o patriotismo fez pensar foi num conhecimento inteiro de Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro.
eu falei com vocês, né, sobre esse livro especificamente, né, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que eu disse a vocês, eu expliquei a vocês mais ou menos qual era o enredo, né? Ele era um nacionalista, um patriota, certo? E ele, no fim da vida, se sentiu meio que traído pela pátria quando ele foi preso, justamente pelo excessivo amor à pátria, certo? Então vamos lá. Ele ilustra a característica mais marcante do pré-modernismo, que é o quê? Desejo de compreender a complexa realidade nacional, nacionalismo ufanista exagerado herdado do romantismo. Novamente, essa alternativa aí está errada, certo? Porque a gente não tem no modernismo esse ufanismo exagerado herdado do romantismo. A gente tem duas visões distintas de nacionalismo, uma visão romântica, certo? E uma visão modernista. São duas coisas totalmente diferentes. Então, se ele está dizendo, se é uma obra modernista, ela não vai abordar o nacionalismo da forma como os românticos abordaram, certo? Resgate de padrões estéticos e metafísicos do simbolismo, não. Definitivamente não, certo? O simbolismo ele foi especificamente para a poesia, então ele não está relacionado aí com o que se faz na prosa, fora que a gente não tem, né, essa abordagem metafísica, certo? Nacionalismo utópico e exagerado, herdado do parnasianismo. Novamente, parnasianismo também foi só na poesia e não trouxe essa característica nacionalista utópica, certo? Então, nacionalismo foi no romantismo e no modernismo. E cada um com a sua visão diferente, né? Totalmente diferente do que era o nacionalismo, certo? Letra E, subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista. A gente não tem, certo, esse subjetivismo poético aí. O que a gente tem é realmente o desejo de compreender a complexa realidade nacional. Só a gente vê aqui, ó. O que o patriotismo fez pensar foi no conhecimento inteiro de Brasil, certo? E aí depois vai dizer que ele não trazia traços de nenhum regionalismo, ele era, antes de tudo, brasileiro, certo? Então, é realmente de compreensão da realidade nacional, certo? Quinta questão diz o seguinte: as obras do autor desse trecho integram o período literário chamado pré-modernismo. Tal designação para este período se justifica porque ele. Bota lá. A gente tem Lima Barreto, certo? E aí, se tem aí, certo? A questão, novamente, ó. É o mesmo trecho, é o mesmo livro, não é o mesmo trecho, certo? Então, a gente tem, novamente, o triste fim de Policarpo Quaresma aparecendo na questão. Então, já pega aí essa dica de que Triste Fim de Policarpo Quaresma é um dos livros mais pedidos nos vestibulares e no Enem, certo? Então, fica já aí a dica. E ele quer saber como é que as obras do autor, né, integram o período literário do pré-modernismo, certo? Ele quer saber por que as obras de Lima Barreto fazem parte do chamado pré-modernismo, certo? E aí, o que é que a gente tem? A alternativa A. Desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. Ele desenvolve, sim, os temas do nacionalismo, certo? Mas essa segunda parte aí não está correta, certo? As obras de Lima Barreto não vão se ligar ao que estava sendo produzido lá na Europa nesse momento. Letra B. Engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo. Lima Barreto não foi o único autor, tampouco trouxe todas as características, certo, do que foi feito antes do modernismo, certo? Então, essa questão aí, questões
alternativas que são muito generalistas, certo? Que vão, né, generalizar demais qualquer coisa. Fiquem de olho, certo? Porque geralmente estão erradas. Letra C. Antecipa a temática e formalmente as manifestações modernistas. Então, ele vai antecipar tematicamente e formalmente as manifestações modernistas. Tematicamente a gente já sabe o que vai, né? Que ele vai sim antecipar essa temática aí do nacionalismo. E formalmente também, certo? Porque a gente já passa a ter aí, nesse momento do pré-modernismo, a introdução das formas mais coloquiais da língua. Então, a gente deixa de ter obras que só retratam a norma culta e passa a ter obras que vão apresentar também os traços, né, da língua falada aqui no Brasil. Então, são os coloquialismos, certo? Então, letra C tá ok. Letra D diz: se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. Não tem nada a ver, né? Isso aí é realmente é tão absurdo que a gente não tinha nem como considerar ela, certo? E letra E diz que prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do modernismo. Apesar de trazer já uma linguagem mais coloquial, ele não traz uma irreverência na linguagem, certo, gente? Então essa aí não podia ser a alternativa. A alternativa correta é a letra C, beleza? Vamos lá para a sexta questão. Novamente, mais um trecho, certo? O Enem adora trazer trechos de obras, certo? Para contextualizar as questões. Então, a gente tem aí um trecho dos Sertões, certo? Mas vamos ler a questão para saber o que é que ele pede. Sexta questão diz o seguinte: nessa descrição de costume regional é empregada, vamos lá ler. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas. Referve o samba turbulento, vibram nos ares fortes as coplas dos desafios, enquanto a uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. Então, ele está fazendo aí um retrato, né, das pessoas, desse costume, mas também das pessoas que vivem aí na região que ele está retratando. Então, a questão quer que você veja, né, nessa descrição que ele fez, o que é que ele emprega, certo? Aí diz aí, letra A, variante linguística que retrata a fala típica do povo sertanejo. Não, a gente não tem em nenhum momento ali a utilização de uma variante linguística que esteja retratando a fala do povo sertanejo, certo? Letra B. A linguagem científica por meio da qual o autor denuncia a realidade brasileira, também não, né? Ali ele não utiliza uma linguagem científica, certo? Para retratar aquela realidade. Letra C. A modalidade coloquial da língua, ressaltando-se expressões que traduzem o falar de tipos humanos marginalizados, também não. Ele não faz ali o retrato de nenhuma variante linguística, certo? Então, qualquer alternativa que venha falar sobre variante em relação a esse trecho especificamente está incorreta, certo? Letra D. Linguagem literária na modalidade padrão da língua, por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Então, vejam só o que ele está dizendo aí. Linguagem literária, certo? Ele não está falando da variante, ele está falando que, enquanto texto literário, escrito na modalidade padrão, ele vai mostrar o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão.
É exatamente isso que ele faz aqui. Ele usa a linguagem, a norma culta, certo? A linguagem padrão, para fazer esse retrato aí da realidade, certo? Mostrar o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. Então, essa aí é a alternativa correta, certo? E letra E diz o seguinte: variedade linguística típica da fala doméstica por meio de palavras e expressões que recriam com realismo a atmosfera familiar. Isso também não acontece, certo? Então, novamente, se ele tivesse, nessa questão especificamente, nesse trecho aqui, o que ele faz é o uso, certo, através da linguagem literária, da variante padrão, para fazer uma descrição dessa realidade aí que ele encontrou quando foi cobrir a Guerra de Canudos, certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Sexta questão, né? Novamente a gente tem Monteiro Lobato, e é outro autor que costuma cair bastante no Enem e nos vestibulares, certo? Lima Barreto e Monteiro Lobato são dois autores bastante cobrados nos vestibulares e no Enem, porque eles têm a obra deles retrata muito fielmente esses traços, certo? Característicos do período literário que eles vivem, certo? Mas vamos lá, para uma questão, certo? Uma questão diz: considerando o fragmento acima, é correto afirmar. Então, a gente precisa ler o fragmento para a gente entender, né? É um fragmento de Negrinha, e aí diz o seguinte: Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. E tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade. No nó dos dedos da dona Inácia. Como era boa para um croque. Para um cocre. Desculpa. É porque a letra está muito pequenininha. Vamos lá. Então, aqui, ó. Considerando o fragmento acima, é correto afirmar. Letra A. Em Negrinha, conta o título de livro de Monteiro Lobato, editado em 1920, o autor apresenta de forma crítica e mordaz o tratamento cruel a que é submetida a pequena escrava maltratada até a morte. Essa aí é uma alternativa viável, né? A gente viu ali que ele está apresentando, sim, de forma crítica, né, o tratamento que Negrinha recebeu durante toda a sua vida, né, e o fato dela ter sido maltratada, assim, inclusive depois de morrer, né? Quando diz que de Negrinha só vai ficar 2 coisas. Uma cômica, né? Duas impressões. Uma cômica das meninas ricas que fazem chacota com ela por ela nunca ter tido uma boneca e não saber o que é uma boneca, e uma de saudade, e aí, novamente, ele fala isso de forma irônica, certo? É saudade que a patroa tinha, a dona Inácia tinha de dar cascudo na cabeça da Negrinha, certo? Então, essa alternativa aí, ela é uma alternativa possível, mas vamos analisar as outras. Letra B. Para o pré-modernista Monteiro Lobato, a infância é um período a ser celebrado pela alegria e vontade de viver, tema que anima o conto Negrinha. Definitivamente, essa não é uma alternativa possível, certo? O retrato que a gente vê ali naquele trecho é justamente o oposto. Não tem nada, a infância dela é completamente ruim, completamente triste, não tem nada alegre e não tem vontade nenhuma de viver, certo? Porque ela é humilhada
e ela é maltratada durante toda a sua vida, certo? Letra C, já começa aí errado. Ele não é escritor romântico, ele é escritor pré-modernista, certo? Então aí a gente não precisa nem terminar de ler, que a gente já sabe que está errado, certo? Letra D, Negrinha é uma das personagens mais marcantes da literatura infantil de Monteiro Lobato, o autor que inaugurou o gênero no Brasil. Não, né? Os personagens mais marcantes da literatura infantil de Monteiro Lobato são, na verdade, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E Negrinha não está classificada dentro da literatura infantil, certo? Negrinha está dentro do que a gente considera literatura adulta produzida por Monteiro Lobato, certo? Então a letra D também está errada. E a letra E diz, no conto Negrinha, Monteiro Lobato relembra uma pequena companheira de infância vizinha das terras de seu avô. Também não, né? O que a gente tem em Negrinha aí? Ele está retratando a vida de uma menina que nasceu escrava, né? É filha de escravos, e aí por isso ela carrega esse estigma aí até o fim da sua vida, certo? Então a alternativa correta é realmente a letra A, certo? Que é a única possível aí da gente considerar, certo? Vamos lá para a próxima questão. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela. Vamos lá ler novamente, é um trecho de Negrinha, certo? Então, o que é que a gente já pode perceber que Negrinha, né, o conto Negrinha, ele é muito pedido no Enem e nos outros vestibulares, certo? Vamos ler o trecho. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Percebam que é o mesmo trecho que a gente leu na outra questão, né? Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera pelos cantos escuros da cozinha, sobre velhos cera e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Percebam aí o tom sarcástico e irônico que ele utiliza para descrever a patroa de Negrinha, né? A senhora dona lá da casa em que Negrinha vivia. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia. Então, o que é que a gente tem aí? Novamente, ele sendo irônico na descrição, né, dessa elite, desse momento aí. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Então, o que é que a gente tem aí? Ele está retratando, né, de forma bem negativa essa mulher, essa dona Inácia aí, que vai ser a patroa, né, de Negrinha. E aí fala que ela vem desse regime escravocrata, certo? Então, ela vai trazer essa questão aí da escravidão. Então, assim, ela não concordava muito, certo, com essa mudança aí de paradigma social que aconteceu depois da abolição da escravatura aqui, certo? Mas ela precisou se acostumar e continuou sendo vista pela sociedade, né, daquele período como
uma referência, uma mulher boa, apesar de na intimidade ela ser uma péssima pessoa, né? Enfim, a sociedade hipócrita. Vamos lá. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela letra A, falta de aproximação entre a menina e a senhora preocupada com as amigas. Letra B, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas, não, né? Letra C, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. Não é uma ironia, certo? A ironia aí é do autor, não do padre, certo? Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros é evidenciada no final do texto, e rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigo, né? O que é que a gente tem aí? Falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas? Não, né? A menina simplesmente não importava para ela, porque a menina era filha de escravos, né? E para essa mulher aí, nesse momento histórico, para ela, essa menina não vale de nada, certo? Ela e ninguém é a mesma coisa. Essa questão aí da letra B, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante com as beatas, também não é. Pelo contrário, ele diz que ela recebe muito bem. Tanto as beatas, né, que são as amigas dela, quanto os padres. A letra C não é, porque a gente já viu que a ironia é do autor e não do padre. E a gente fica só aí com a letra D e a letra E, certo? A alternativa correta é a letra D, porque ele diz aqui, ó, no final do trecho, né, que é aqui, ó. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e instalar o bacalhau. Nunca se a fizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Então aí, ó, ela nunca para ela isso foi concebido, né, de um negro ser igual a ela. Para ela o negro era sempre inferior, certo? Então, a alternativa correta é realmente a letra D, certo? Então, representa a resistência dessa mulher em aceitar a liberdade dos negros e aceitar que os negros são iguais a ela, certo? Bora para a próxima. Aí a gente chega já no modernismo, porque a gente tem um poema de Mário de Andrade, certo? Vamos lá ler a questão. Questão 9. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em Um Trovador, esse aspecto é. Então, o que é que ele quer da gente aí? Que a gente veja a questão da identidade nacional, certo? No poema, letra A. Abordado subitamente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade, lembrando que aqui ele quer saber as questões da identidade nacional, certo? Que estão presentes aí na poesia de Mário de Andrade. Então, ele está falando aí da questão do carnaval. Na letra A ele diz que a questão do carnaval é o que está relacionado, certo? É o que traz essa identidade nacional. Não é, certo? Ele não está aí, quando ele fala coração arlequinal, ele não está se referindo especificamente ao nosso carnaval, certo? Letra B, verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos. Não, os trovadores, eles são lá da era medieval e são lá de Portugal, certo? A gente tem, na verdade, o título remete a uma figura do colonizador e não da gente aqui, os colonizados, certo? Letra C. Lamentado pelo lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim, do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde, Loron, acho que é isso. Enfim,
Também não, né? Ele não está se lamentando, o nacionalismo dele não aparece em forma de lamentação, certo? Letra D. Problematizado na oposição tupi selvagem versus alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Exatamente isso. O que é que ele apresenta? Ele traz, dentro do próprio texto, de um único texto, elementos tanto da cultura europeia, certo? Quanto da cultura tupi. Então, ele faz essa amálgama aí, essa junção das duas culturas, certo? Justamente para apresentar a identidade nacional. Ou seja, ele diz que a nossa identidade enquanto brasileiros é justamente a junção dessas várias culturas que a gente tem aqui no nosso país, né? Que estavam presentes aqui desde a fundação do nosso país. Então, os tupis representando os nativos daqui do Brasil e os europeus representando os colonizadores que trouxeram, sim, suas contribuições para o que a gente conhece hoje como sociedade brasileira, certo? Então, essa aí, a letra D é a alternativa correta. E aí, a letra E diz exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Não, certo? Simplesmente não. Vamos lá para a nona, não, para a 10ª questão, certo? A gente está quase no finalzinho. O modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e temáticos até então vigentes na literatura brasileira. Seguindo esses aspectos, o que caracteriza o poema Cena como modernista é o quê? Vamos lá. Cena, o canivete voou e o negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Esse é o poema, certo? É um poema de Oswald de Andrade. E aí, só para a gente relembrar, Oswald de Andrade, ele vai trazer, né, esse movimento antropofágico, e dentro do movimento antropofágico, ele vai se aproveitar aí de elementos das diferentes culturas formadoras da cultura brasileira, certo? Inclusive, eu falei para vocês que ele pega trechos da Carta de Caminha e ressignifica. Então, isso aí também é um ato, né, que ele faz dentro dessa proposta aí de antropofagia cultural, certo? Pegar o que já está pronto, certo? E aí isso também é uma característica dos dadaístas, por exemplo, pegar o que já está pronto e ressignificar, e aí no caso dele a partir de uma perspectiva do colonizado e não mais do colonizador. Beleza? Vamos lá. Então ele quer saber aí, né, seguindo os aspectos aí, padrões, ele diz que o modernismo foi essa ruptura, né, com os padrões formais e temáticos, e seguindo esse aspecto, o que caracteriza esse poema como modernista. Aí diz o seguinte, letra A, construção linguística por meio de neologismos. Não, ele não apresenta nenhum neologismo ali, né? Letra B, estabelecimento de um campo semântico inusitado. Também não, ele não apresenta nada de inusitado, ele não dá um outro significado inusitado para nenhuma das palavras, certo? Letra C, configuração de um sentimentalismo conciso e irônico. Não, em nenhum momento ele traz, aqui nesse poema, um sentimentalismo, certo? Ele está descrevendo uma cena, com zero sentimentalismo, certo? Letra D, subversão de lugares comuns tradicionais. Novamente, ele não faz ele não apresenta essa subversão temática ou semântica das palavras dentro desse poema, certo? Então, se nenhuma das outras está certa, só sobra a letra E, que diz que é o uso da técnica de montagem de imagens justapostas. E é exatamente isso que ele faz aqui. Ele vai sobrepondo imagens, certo? Para que a pessoa que vai ler consiga visualizar na cabeça o que estava acontecendo. Então, ele diz assim, o canivete voou, então aí é uma imagem,
o negro comprado na cadeia. Então, a gente já tem duas imagens aí construídas, né? Do canivete voando, ou seja, alguém arremessou um canivete. E a outra imagem que a gente tem, né, que ele sobrepõe aí, é de que tinha um negro que foi comprado na cadeia. Aí depois ele já sobrepõe mais outra imagem, dizendo que esse negro aí, ele estatelou de costas, e depois outra imagem que é de que ele bateu com a cabeça numa pedra. Então, o canivete veio, alguém jogou o canivete foi nas costas dessa pessoa, nas costas não, né? Provavelmente de frente, e aí ele caiu e bateu com a cabeça na pedra, certo? Então, aí ele está sobrepondo diferentes imagens, que é justamente para dar uma dimensão mais completa do que aconteceu, né? Ali naquele momento que ele está descrevendo. Então, essa característica aí de sobreposição de cena começa já em Oswald de Andrade, certo? E vai se aperfeiçoar depois na geração de 45 do modernismo, certo? Então, a gente tem aí, né, o que faz desse poema é justamente essa sobreposição de imagens, porque até então o que a gente tem são poemas que trazem imagens planas, certo? Então, é uma descrição plana do que estava acontecendo ali. Ele vai trazer vai sobrepor várias imagens para dar um panorama completo, e aí isso também é característica das vanguardas europeias, certo? Essa questão da justaposição, da sobreposição de imagens, de ideias dentro de um único texto ou de uma única de um único quadro, enfim. E aí a gente chega na questão 11, certo? E aí a questão 11 é sobre Manuel Bandeira, certo? Diz o seguinte: Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta... Então, vamos lá ler. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo abaixo os puristas. Ou seja, ele está criticando parnasianos e simbolistas, certo? Que são... lirismo está relacionado, certo, gente, aos textos líricos, certo? Que são os poemas. E aí ele está criticando justamente aí a construção desses poemas, né, bem comportados, mais voltados à estética do poema do que ao que realmente importa dentro de um texto, que é o conteúdo dele, certo? E aí ele continua: quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então, ele está trazendo aí para a gente já essa perspectiva, né, de transformação temática, certo? Dentro do que vai se constituir como a poesia do modernismo, certo? Então ele faz, sim, ele apresenta, né, uma crítica ao que já existia, simbolismo, parnasianismo e tudo que veio antes, e aí ele está dizendo que a partir de agora o que a gente quer, certo, é um lirismo libertário. Então são poesias que vão trazer outros temas, né, e que vão se preocupar mais com o conteúdo, dar mais relevância ao que o poeta tem a dizer do que a forma como ele diz, certo? Então, voltando aqui para a questão, diz o seguinte: no poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época.
Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista? Não, ao contrário, né? Critica todo e qualquer lirismo da literatura? Não, ele diz que ele é um poeta, né, gente? Ele não pode criticar o lirismo, certo? Então, ele critica a forma como eram produzidas as poesias anteriormente, mas ele vai exaltar a forma como vai ser construída a partir do movimento modernista, certo? Letra C, propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Também não. Propõe o retorno do movimento romântico? Também não. Então só sobra letra E, que diz propõe a criação de um novo lirismo, certo? E aí é justamente esse novo lirismo em que ele diz, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, certo? Então, resposta correta, letra E. Na questão 12, o que é que ele está dizendo para a gente? Essa questão aí, ela era aberta, né? E diz o seguinte, tendo em vista que ode representa uma forma poética relacionada à exaltação, leia, analise e explicite a partir do conhecimento que você tem acerca das marcas ideológicas que caracterizam o período modernista, demonstrando-as com fragmento do poema de Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, apresentado abaixo. Então, a gente já começa, né, falando sobre o título do poema. Deixa eu passar aqui para o poema, né? Ode é um tema, ele mesmo diz aí, ó, ode se refere a uma forma poética relacionada à exaltação, certo? Ode, as odes, a gente já estudou as odes, e elas são voltadas a exaltar as características positivas, né, de determinada pessoa. E aí, o que é que a gente tem na ode construída por Mário de Andrade, né? Primeiro que o título diz Ode ao Burguês, então deveria ser uma exaltação do burguês, né? Um louvor a características dos burgueses. Mas a gente sabe que o modernismo, ele subverte tudo, né? A ideia é realmente de subverter o que a gente já tem. Então, ele subverte também a ideia do que é uma ode, certo? Então, o que é que ele começa dizendo? Em vez de ele dizer, eu exalto o burguês, que esse era o objetivo da ode, ele diz, eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Ou seja, o retrato que ele faz é totalmente negativo dos burgueses. Então, a gente já pode citar aí como uma característica do modernismo e que está presente aí nesse poema, justamente a subversão da forma tradicional da ode e também da temática, certo? E aí o que é que a gente tem depois? Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia, 2 a 2. Primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Ou seja, o que é que ele traz aqui? O que é que a gente pode destacar aqui nesse fragmento como marcas ideológicas que caracterizaram o período modernista? Além da subversão temática e de forma, né, do que seria a ode, a gente também destaca a questão de que o propósito dos modernistas era chocar a elite burguesa brasileira. Então, quando ele cria um poema em que ele
vai atacar, vai dizer que odeia os burgueses, ele está fazendo esse choque aí, né, tentando chocar essa elite aqui do Brasil. Então, essas são 3 características do modernismo que a gente encontra aí nesse poema, no fragmento desse poema de Mário de Andrade, certo? Então, gente, é isso, certo? A gente finaliza essa primeira parte do estudo da literatura modernista, certo? Que a gente chegou até a primeira fase. E a partir do próximo bimestre, a gente vai estudar a segunda fase, a terceira fase, né? E os autores contemporâneos, beleza? Então, um beijo para todo mundo. E não esqueçam de colocar aí embaixo o nome de vocês e a turma, certo? Então, coloquem aí o nome completo de vocês, ou pelo menos nome e sobrenome, e a turma, que é para eu poder registrar a presença de vocês, beleza? E quem chegou aqui até o final do vídeo, né? Quem leu, ó, quem assistiu até o final do vídeo, comenta aqui. Aí eu assisti, que é para eu saber que você assistiu toda a correção, beleza? Beijo para todo mundo.